Esse é um erro que muitas pessoas acabam cometendo. Elas acreditam que o trader vai tentar adivinhar qual será o próximo movimento do mercado. É que a gente vai estar trabalhando sempre em cima de probabilidades. Nós construímos cenários, então se fizer isto, eu vou fazer isto. Mas é mais ou menos como jogar xadrez com o mercado. Se o mercado faz um movimento, nós vamos pensar quais são as consequências que nós devemos fazer para tomar novos movimentos. Tivemos uma semana bastante intensa. Na sexta-feira, realmente aconteceu uma reversão dos mercados, quinta e sexta, para cima aqui no mercado brasileiro e mesmo no mercado exterior. Muitas ações, QQQ e Nasdaq, deram uma subida e SPY subiram. E as criptos também deram uma puxada importante entre quinta e sexta-feira. Muito relacionado à possibilidade de finalização do conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem realmente preocupado muito o mundo e dificultado muito as tensões geopolíticas. Além disso, a gente sabe que a gente tem nessa semana, na sexta-feira, um quadro para o Waiting Day nos Estados Unidos, que é um dia que causa muita volatilidade e muitas mexidas de mercado. Então, sexta-feira dessa semana, fiquem atentos, a gente pode ter mais um dia volátil. As duas últimas sextas-feiras, a da semana passada e a da semana anterior, foram extremamente altistas para o mercado de renda variável, Estados Unidos e criptos. Então, fiquemos atentos para a próxima sexta, dentro do quadro para o Waiting Day. Vamos colocar aqui basicamente BTC, Bitcoin. O Bitcoin, que estava produzindo este triângulo simétrico que a gente está observando aqui, uma região de consolidação, portanto, um triângulo simétrico nada mais é do que uma região em que o mercado não consegue definir uma tendência, nem de alta, nem de baixa, porque ele constrói um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais baixo, e então nesta situação ele não está nem em tendência de alta, nem em tendência de baixa. E era o que o Bitcoin no 240 minutos estava produzindo. Geralmente, quando a base do triângulo é muito larga, isso costuma representar um padrão de reversão da tendência prévia, da perna prévia. Não é o que aconteceu dentro do Bitcoin nesses dias. A gente viu um triângulo sendo formado, nós observamos a perda do suporte desse triângulo nesse movimento aqui, a queda prosseguiu, nós produzimos um padrão de retorno à região de resistência, que é de suporte que havia sido rompido, não conseguimos tocar a linha de suporte inclinada como resistência agora, não conseguimos, e entrou muita pressão de venda travando em cima da média móvel de 80, que eu tanto utilizo para a interpretação das minhas tendências. Então, neste momento, a gente até tentou formar aqui um padrão de reversão da tendência de baixa nos 240 minutos, mas o fato é que enquanto nós não conseguimos fechar acima dessa média móvel de 80, nós seguimos em tendência de baixa com ela apontando para baixo. Eu vou agora apagar todos esses estudos e vai ficar muito mais claro para os amigos, e vou tirar inclusive todos os indicadores. E a gente consegue ver então que nós estamos trabalhando com relativa precisão dentro de um canal de baixa que é este. E esse canal de baixa, nós conseguimos inclusive puxá-lo mais para cá. Ele já vem persistindo dentro do Bitcoin no 240 minutos. Sim, até dá para a gente pensar, ao invés de desenhar assim o canal, nós poderíamos desenhar assim o canal. E esse é um dos grandes problemas dos canais de baixa. Eles são um tanto quanto subjetivos na hora de desenhar os seus conceitos. Mas mesmo que eu tenha desenhado da maneira mais inclinada, a ideia é que a gente segue em topos e fundos descendentes. A ideia é que a gente segue realmente sem conseguir modificar a estrutura de baixa que existe. A estrutura de baixa principal dessa queda do Bitcoin no 240 minutos só vai modificar se a gente conseguir romper a região de 91.900 dólares, que seria o último topo validado. Então este é o topo validado.
o topo que o mercado precisaria conseguir de fato romper para então modificar a estrutura e passar a criar topos e fundos ascendentes. Então, por enquanto, eu vejo com olhos um tanto quanto preocupantes para um trader. Não estou falando de um investidor de prazo mais longo, tá? Um investidor de prazo mais longo pode, sem dúvida alguma, olhar essa região de 78 mil, 80 mil dólares como uma ótima zona de compra de prazo mais longo, porque ele está pensando em algo para daqui a 1 ano, 2 anos, né? Então, eu estou falando de um trader no 240 minutos. Neste momento, para swing trader, não pode estar pensando em comprar aqui, salvo aconteça uma mudança mais importante nas próximas horas. E qual seria a mudança mais importante nas próximas horas? O rompimento acima da média móvel de 80. Mesmo assim, eu não compraria esta região. De uma maneira geral, operar rompimentos em criptos não acaba desempenhando bem, porque muitas vezes são rompimentos falsos. Então, se romper esta área, digamos que aconteça o rompimento até, digamos, quarta-feira, que é a gente vai fazer o próximo vídeo, eu deixaria que rompesse essa região. Eu não comprei de imediato. Eu esperaria pelo menos um candle vermelho. E quando tivesse um candle vermelho e rompesse a massa desse candle, aí eu poderia pensar em comprar. Essa seria a maneira que eu poderia, neste caso, entender uma reversão do cenário de baixa do BTC contra o dólar e daí poder tomar uma posição nesse momento. Não é o que a gente está vendo nesse instante. O que a gente está vendo nesse instante, inclusive, é uma pressão mais vendedora, inclusive podendo pensar em assumir ponta de venda na perda desta mínima, com o stop dessas posições acima dessa máxima. Mas percebam, se aqui não é um bom ponto para uma compra, porque pode ser um falso ponto de rompimento, aqui também não seria um bom ponto para colocar um stop. Se o cara colocar o stop aqui, é possível que o mercado caia, volte a subir, acione o stop dele e depois volte a cair e ele tenha sido estopado por absolutamente nada, sem que tenha acontecido uma mudança da tendência de baixa para a tendência de alta do BTC. Então, neste momento específico, eu não vejo essa região como um stop adequado. O stop mais correto tecnicamente é aqui em cima, que é o único ponto que de fato mudaria a tendência do Bitcoin do 240 minutos de baixa para alta. No meu entendimento agora, as próximas horas, o movimento mais plausível e mais provável seria de queda, para nós voltarmos pelo menos para a região de 78 mil dólares, onde aqui talvez compradores defendam, já estiveram defendendo essa região algumas vezes no passado, e aí possamos talvez fazer algum movimento de retomada de pressão de compra e aí fazer essa situação que a gente está vendo aqui, buscando talvez uma liquidez de compra um pouco mais, na verdade uma liquidez de venda um pouco mais abaixo de 76.500. O cenário não está simples, mas aqui é um cenário de venda pelo meu modelo, dentro do estocástico lento, com a média móvel de 80 caindo, com alvo no mínimo o fundo prévio. Isso para 240 minutos. No gráfico diário, também segue uma tendência de baixa do diário, a gente consegue ver essa tendência de baixa do diário melhor desenhada aqui, inclusive. Estamos em topos e fundos descendentes no diário. O movimento mais provável de uma tendência de baixa é a continuação da queda, eventualmente para buscar até os 70 mil dólares. Então não se empolguem em compras neste instante no BTC por enquanto. Acho que a gente consegue comprar por um preço melhorzinho, perto de 78, talvez até 74 mil dólares nos próximos dias. O semanal ainda tem espaço para recuar um pouco mais? Sim, tem. Apesar do candle dessa semana já ser um candle branco, já é um candle de possível reversão para alta, algum candle que mostra compradores tomando, eu vejo que o espaço mais forte de suporte para o Bitcoin no gráfico semanal está em 72 mil dólares. Então temos espaço sim para produzir uma quedinha um pouquinho maior. Ethereum já chega numa região que já não tem muito mais espaço para cair, sem que compradores mais sérios comecem a tomar posições. Então o Ethereum sim já se aproxima de uma maneira mais radical e mais premente para uma zona em que compradores deveriam, vejam bem como eu estou mencionando, tá?
zona em que compradores deveriam se apresentar. Não que eles vão, mas eles deveriam estar se apresentando nesta região entre 1.750 e 2.000 dólares. É uma zona que no passado foi muito importante para o Ethereum. Uma zona que em si deveria funcionar como forte região de compra. Aqui, ó, esse topo anterior, que é o topo lá de 2017, que depois funciona aqui como um topo, depois trava toda essa região toda aqui. A gente está chegando muito perto dessa área e, portanto, também é metade da movimentação de alta. Metade da movimentação de alta. Então aqui é uma área que eu, sem dúvida alguma, não produziria nenhum tipo de venda aqui. Tá? Pelo menos não semanal. No diário, a gente vê que o Ethereum segue mais fraco que o dólar no diário. Apesar de nós termos entrado nessa região de sobrevenda, apesar de nós termos entrado nessa região que compradores deveriam dominar, vejam que a alta dos poucos dias que o Ethereum conseguiu fazer não foi uma alta, foi uma lateralização. Enquanto que o Bitcoin vinha caindo e durante a queda ele fazia um repiquezinho, ia caída e queda e repique, vamos olhar aqui BTC de novo. Isso aqui é um repique de alta. Sobe. Isso aqui é um repique de alta. Sobe. O Ethereum, no seu movimento de queda, ele faz uma queda, lateraliza. Ele cai, lateraliza. Então ele fez a queda, lateralizou. Fez a queda, lateralizou. Ou seja, ele está tão fraco que ele não consegue nem nos repiques subir um pouquinho. Ele fica de lado. Então isto realmente, aqui também foi uma queda, lateralizou. Isso significa uma tendência de baixa absurdamente poderosa, sem sinalização de que compradores estão de fato tentando acumular um pouco do ativo. Não tem nenhum interesse de compradores acumularem Ethereum, por impressionante que pareça, e mesmo a esses preços. Tá? São praticamente mastros e bandeiras de queda. Mastro lateraliza, mastro lateraliza, mastro lateraliza. Isso está sendo visto no diário. No 240 minutos fica mais claro. 240 minutos tem um sinal de venda exatamente algumas horas atrás, aqui. Assim como deu um sinal de venda aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Então o Ethereum segue uma tendência de baixa por enquanto. E aí sim, o cara que opera no 240 minutos, o trader, poderia ter cogitado uma operação de venda dentro do Ethereum. Na perda da mínima deste candle aqui, stop poderia deixar bem curto aqui acima dessa máxima de fato. O stop ideal acima deste topo anterior aqui, é o topo que foi validado anteriormente. E o alvo no mínimo para o stop mais curto no fundo anterior. Para o stop mais longo tem que botar 2 vezes o risco para baixo. Ethereum segue pressionado para a venda e deve seguir assim pelo menos até quarta ou quinta-feira. Apesar dos sinais de reversão no QQQ, no Nasdaq e no SPY terem surgido, eles ainda não surgiram definitivamente no universo das criptos. Solana contra o USD também deu mais um sinal de venda no 240 minutos quando subiu até a média móvel de 80, não conseguiu rompê-la e entrou o vendedor. Aqui aconteceu o mesmo cenário, subimos até a média móvel de 80, não conseguiu rompê-la e entrou o vendedor. Mesma coisa aqui, aqui subiu até a média móvel de 80, não conseguiu rompê-la e entrou o vendedor. Então, por enquanto, nós estamos operando em clara tendência de baixa no 240 minutos da Solana. Entendam, um trader, ele não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. Tá? O trader ele não busca adivinhar o que o mercado vai fazer. Isso é um erro que muitas pessoas acabam cometendo. Elas acreditam que o trader vai tentar adivinhar qual será o próximo movimento do mercado. Cara, a gente não faz isso. Não é essa a nossa função. A gente não tem uma bola de cristal. Mesmo o gráfico ele não funciona como uma bola de cristal. O gráfico ele vai nos dar a probabilidade maior de movimento do mercado a partir do que foi feito no passado e a partir da tendência que está dominando o mercado. Então a gente utiliza o gráfico com a ideia de quem é que está dominando. É a pressão de compra ou é a pressão de venda?
qual que é o tamanho dos movimentos de repique que os compradores conseguem produzir para que entrem novos vendedores e empurrem os preços para baixo. Qual que é a dinâmica de preços? Sobre tudo isso, então, é que a gente vai estar trabalhando sempre em cima de probabilidades. Nós construímos cenários, então se fizer isto, eu vou fazer isto. Se fizer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. É mais ou menos como jogar xadrez. Eu não sei se os amigos já jogaram xadrez alguma vez, mas é mais ou menos como jogar xadrez com o mercado. Se o mercado faz um movimento, nós vamos pensar quais são as consequências que nós temos que fazer para tomar novos movimentos nessa situação atual. Se olhar especificamente por alguma cripto que tivesse mais forte do que as outras, estou falando das maiores, né? Nós teríamos que olhar para a Link com atenção. Esse candle que está sendo feito aqui, eu chamo esse candle de trap, em cima do fundo anterior, em cima de uma média móvel. Se rompermos essa máxima na semana que vem, é uma excelente, sim, oportunidade de tomada em Link. Por quê? Porque ele opera em cima de uma tendência de alta. Agora o gráfico ficou decente, agora o gráfico atualizou. E agora modifica-se tudo o que eu estava dizendo? Não, até que não, porque a gente está em cima do topo anterior ainda, mas não tão bonito. Aqui era um sinal muito mais bonito, mas que não foi acionado, porque não rompeu essa máxima, do que essa região que aqui está. Quando tu bota o diário, tu vê que a pressão de venda está mais persistente do que seria esperado. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Dentro do cenário de criptos, as tendências elas duram mais tempo e são mais fortes e resilientes do que nós observamos no mercado de ações tradicional. Então, não me surpreenderia se Link também conseguisse voltar aqui para o topo anterior. Ela ainda não conseguiu fazer um sinal de reversão da tendência. Eu gostaria, inclusive, que ela fizesse isso aqui e depois fizesse isto. Porque se ela rompesse um topo validado, ela estaria mudando a tendência de baixa diário para uma alta. Para ela mudar um momento a sua tendência de baixa, ela teria que romper a região de 17,80, coisa que ela está muito longe de fazer nesse momento. O gráfico de 240 minutos também segue o mesmo sinal de venda observado. Ethereum, BTC e Solana e FET e Injective. Claro que aqui, como mencionei, em todas elas, próximo de um ponto possível de fundo do gráfico semanal. Algumas poucas estão se movimentando em alta. A gente tem a Ripple nesse momento também um pouco mais forte do que as outras. Então, veja que a gente viu vários gráficos muito parecidos. O da Ripple está diferente. O da Ripple, ela já conseguiu romper, ela veio até a média móvel e ela consegue romper essa média móvel para cima. Isso é um fato positivo para a Ripple. Significa que ela está um pouco mais forte do que as outras? Sim. Significa que esse momento aqui já é um suporte? Sim. Significa que se eu fizer um fundo aqui e romper essa máxima, eu poderia cogitar uma entrada? Sim, com o objetivo nesse topo anterior. Então eu já tenho a média móvel de 80 da Ripple virada para cima, eu já tenho a reversão, o rompimento do que seria o último topo validado, que foi este topo, que agora funciona como suporte, a região de 2,26. Eu já tenho o Stochastic ficando sobrevendido nos 240 minutos. Então aqui basicamente eu precisaria que este candle, claro que esse candle recém começou, 2 horas e 44, então não poderia pensar em comprar agora. De fato, até o trade mais tranquilo seria guardar a ruptura de 2,38. Se ela acontecer nas próximas 8 horas, eu poderia tomar essa posição, colocando um stop em 2,27 e o meu alvo no mínimo na região de 2,66 para a Ripple. Seria uma forma bastante dinâmica de estar operando isso daqui. Outro ativo que está um pouco mais forte do que a média é a Mantra. A Mantra também vem dentro de uma movimentação que estava mais forte. Eu vou deixar aqui um link na descrição, pessoal, do vídeo, para você se cadastrar para a turma do Crypto Blinders, o meu curso onde eu ensino pessoas comuns a investir com segurança no mercado de criptomoedas e aplicar diversas das minhas estratégias altamente e extremamente lucrativas. Não importa se você tem muito ou se você tem pouco dinheiro, se você não tem conhecimento sobre criptomoedas, você precisa ter para ficar milionário, tá? Aproveite a expansão monetária desse mercado. Milhares dos meus alunos já estão ganhando muito dinheiro e transformando as suas vidas, então venha
participar da turma e torne-se uma dessas pessoas você também. Te permita te dar esse presente, tá? CryptoBlinders, link na descrição. Já deixei o cupom de desconto aí para vocês que assistiram o vídeo até o final. E não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, com as pessoas que você ama. E até a próxima. Tamo junto.